Professora ambientalista, ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora pelo estado do Acre. Ela concorreu à presidência da República por 3 vezes e é a minha convidada de hoje no Metrópolis Entrevista. Hoje eu converso com Marina Silva. O presidente da Fundação Palmares, senhor Sérgio Camargo, retirou o seu nome e de outras pessoas da lista de personalidades negras de relevância no Brasil. Ele alegou que você estaria se declarando negra por conveniência política. A minha pergunta é muito simples. Quão conveniente é ser negra no Brasil, num país em que 80% das vítimas de homicídio são negras? É uma avaliação completamente desprovida de sentido de realidade e de respeito com a população preta do nosso país. É sobre essa população que recai os piores índices de violência, como você acaba de mencionar, é sobre essa população que recai os maiores índices de pobreza, é sobre essa população que recai os piores preconceitos e formas de exclusão que nós temos no nosso país. Imaginar que você vai tirar vantagem de uma situação em que nós já nascemos marcados para não entrar pela porta da frente em função do racismo estrutural, mas apenas pelas pequenas frestas. Eu tenho 62 anos, vou fazer 63 anos, e eu sempre digo que eu entrei por uma fresta, mas eu continuo lutando para que as pessoas possam passar pela porta. E essa análise de negar a realidade é típica desse governo. Nega a realidade em relação ao preconceito, nega a realidade em relação à pandemia, em relação às mortes que estão aí numa situação de imenso sofrimento para todos os brasileiros e brasileiras que perderam seus entes queridos. Assim como existem mulheres machistas, homossexuais homofóbicos e também negros racistas. Esse seria o caso do senhor Sérgio Camargo? Ele faz o discurso e a prática do opressor. Infelizmente, existem aquelas pessoas que se identificam com o discurso e as práticas do opressor em prejuízo de si mesmas. Eu me lembro que teve um tempo que a gente usava muito essa coisa da síndrome de Estocolmo, né? Que é quando você se endevece pelo teu opressor, até mesmo às vezes em busca inconsciente de alguma forma de proteção. É lamentável que se tenha esse tipo de pessoas numa instituição que é para fazer exatamente o contrário. Na sociedade, nós vamos ter essas formas distorcidas das pessoas em relação a si mesmas e em relação às outras pessoas. É uma espécie de projeção às avessas, né? Às avessas. Mas quando elas vão para os espaços públicos, aí elas causam mal duplamente negativo, porque elas não só já fazem um prejuízo como indivíduos, mas se elas estão num espaço em que era para usar os meios institucionais, orçamentários, legais, promocionais, para ajudar a combater o racismo estrutural, o racismo institucionalizado, a pobreza estrutural e institucionalizada, elas fazem um mal maior para a sociedade e, principalmente, para aqueles que deveriam ser beneficiários das políticas públicas de combate a todas as formas de discriminação. Camargo, ele disse que não existe racismo estrutural no Brasil, mesmo sendo ele negro. Ele disse que a escravidão foi benéfica para os descendentes de escravos e ele ainda defendeu a extinção do Dia da Consciência Negra. Você acha que esse tipo de posicionamento, de falta de empatia, de falta de ações concretas, ações públicas concretas no enfrentamento ao racismo, ao preconceito, pode acarretar, pode contribuir para ações de violência extrema, como foi o caso do assassinato do João Alberto no supermercado Carrefour, lá de Porto Alegre? Com certeza vira um caldo de cultura
que vai exacerbando as formas violentas, não é, de ódio racial, e isso se reflete nessas atitudes inaceitáveis, inimagináveis, como a gente viu nos Estados Unidos e a gente viu no Carrefour agora recentemente. A gente viu isso acontecendo em relação aos 2 jovens que foram assassinados na motocicleta. A gente vê isso em relação às crianças que moram nas comunidades, que acabam sendo vítimas da violência exagerada, que não respeita a vida que está naquele tecido social, porque sabe que ali são pessoas pobres, ali a maioria são pessoas pretas, ali a maioria são pessoas que estão já vivendo em situação de muita vulnerabilidade. A prática negacionista desse governo se dá em vários níveis, e a prática também de colocar pessoas para agir contrariamente àquilo que elas deveriam estar, digamos assim, lutando para proteger, como é o caso da Fundação Palmares, mas também a gente teve isso e tem isso na FUNAI, pessoas que atuam contra os índios. A gente tem um exemplo, talvez o que mais se tornou evidente, um ministro antiambientalista no Ministério do Meio Ambiente, pessoas que são contrárias aos funcionários do IBAMA, dirigindo o IBAMA, que são contrários ao trabalho do Instituto Chico Mendes, que são contrárias ao Serviço Florestal Brasileiro, que são contrárias à proteção dos recursos hídricos. O governo se especializou em colocar pessoas para combater as agendas e as instituições que deveriam fortalecer e promover. Marina, as eleições municipais esse ano mostraram que o pêndulo, né, o pêndulo ideológico veio para o centro, né? Candidatos que foram apoiados diretamente por Jair Bolsonaro perderam. E candidatos clássicos da esquerda também perderam a corrida eleitoral agora em 2020. Isso é uma tendência para 2022? Isso vai se sustentar daqui para 2022? Vivemos uma situação no Brasil em que os espectros ideológicos, eles às vezes se movimentam muito mais por conveniência do que por afinidade mesmo de compreensão, de postura ideológica e política. Tem muita gente que se diz de centro, que se tiver um governo de direita, ele vai estar a serviço desse governo. Tem gente que se diz de centro e na hora que tem um governo de esquerda, ele vai estar a serviço desse governo de esquerda. E quando há situações em que já não há como tirar vantagem nem à esquerda nem à direita, se bloca dizendo, se auto-intitulando de centro. Então, é claro que existem as pessoas que têm uma posição ideológica, uma posição política, com um embasamento, inclusive, teórico e coerência de prática política, tanto na centro-esquerda quanto na centro-direita. E isso faz bem para a democracia, porque é o espaço entre os extremos. E, no caso brasileiro, não podemos negar que existe esse espaço, essa contribuição, mas é preciso ter um olhar mais acurado. Ao apoiar a candidatura de Guilherme Boulos aqui em São Paulo, você apareceu ao lado de Lula, de Ciro Gomes e de Flávio Dino, que é o governador do Maranhão. Você acha que é possível que as esquerdas se unam em torno de uma única frente para combater o bolsonarismo em 2022? Nós tivemos nessas eleições, como você mencionou, algumas sinalizações de que a população está fazendo uma espécie de trânsito em direção a sair dos extremos, e eu acho que isso é uma questão positiva, mas também tivemos uma outra sinalização: as pessoas estão buscando uma renovação das lideranças. A maioria das pessoas que tiveram uma proeminência nessas eleições de 2020 são pessoas jovens. O Boulos é uma liderança jovem, com 38 anos. O prefeito que ganhou as eleições
pode-se considerar uma liderança jovem, com um pouco mais de 40 anos. Na Bahia, nós tivemos o sucessor de um prefeito, que também era uma liderança jovem, igualmente jovem. Em Recife, nós tivemos o João Campos, que é muito jovem, acho que tem 27 anos. A que foi para o segundo turno com ele, a Marília, é igualmente jovem. Nos diferentes espectros ideológicos, nós temos aí uma busca da sociedade por renovação dos quadros políticos, e não vamos, digamos assim, diminuir o papel dessas jovens lideranças, que é importante na renovação e na mobilidade política. No caso do Boulos, eu manifestei o meu apoio à candidatura dele, por compreender que ele representava o projeto político de renovação, de transformação no estado de São Paulo, e também em função da necessidade da alternância de poder no estado de São Paulo, onde o PSDB já está há muitos anos. E, é claro, estávamos ali apoiando o Boulos, não é? As pessoas, às vezes, querem tirar o foco. Eu estava apoiando o Boulos, as lideranças que você mencionou, como Ciro, Lula, o Dino. O Flávio Dino também estavam apoiando o Boulos. E, é claro, pensar 2022 tem que se pensar no contexto do que é melhor para o Brasil. E o que é melhor para o Brasil é que se tenha um reconhecimento dos erros que foram praticados. Sem isso, não é possível construir aquilo que é a necessidade que o nosso país está apontando, que é de fortalecimento da democracia, respeito à dignidade humana e a busca de um projeto de desenvolvimento que junte economia com ecologia, porque estamos vivendo a era de uma grande transformação nos paradigmas do desenvolvimento. Infelizmente, os partidos que tiveram a chance de governar por muito tempo após a reconstituição da nossa democracia, decepcionaram muito a população, principalmente em função de problemas éticos inaceitáveis, que foi o caso do PT, do PSDB, que tiveram a chance de governar. Marina, você é uma pessoa de fé, você não esconde que é uma pessoa evangélica, você já pensou em ser freira quando ainda mais jovem. Como é que você vê a relação entre religião e Estado, religião e política hoje no Brasil? Se é uma relação de instrumentalização, seja da política para com a religião, ou da religião para com a política, do Estado para com a política, ou da religião, do Estado para com a religião, ou desta para com o Estado, é ruim. O presidente Jair Bolsonaro, que é católico, batizou-se nas águas do Rio Jordão, em Israel, poucos meses antes do pleito eleitoral. Essa cena foi divulgada amplamente nas redes sociais, né? Mais recentemente, já como presidente, o Jair Bolsonaro recebeu novamente as bênçãos do Bispo Edir Macedo, dessa vez do Bispo Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, numa espécie de terceiro batismo. A minha pergunta é o seguinte, Marina, a religião, neste caso, ela foi um trampolim político para Jair Bolsonaro? Afinal de contas, grande parte do eleitorado dele é de evangélicos. A fé de uma pessoa, quem pode julgar essa fé, Deus? Eu não entro nesse lugar de julgar a fé de ninguém. A única coisa que eu posso dizer é que essa instrumentalização da fé, das religiões, pela política e pelos políticos e vice-versa, ela é muito ruim para o Brasil, para a democracia. Eu fico muito triste de verificar que as pessoas não tenham nenhum tipo de estranhamento com aquilo que vem sendo praticado e os preceitos que professam. Por exemplo, eu sempre acho que é uma incoerência da nossa parte, que dizemos que cremos, não é? Amarmos o Criador e desrespeitarmos a criação. E esse é um governo
que tem uma atitude de completo desrespeito pelo meio ambiente, que tem uma atitude de completo desrespeito pelos mais vulneráveis, quando a gente vê pessoas que não respeitam aquilo que é de mais sagrado, que é a própria vida. Nesse momento, não é, nós temos pessoas que estão enlutadas, são mais de 180 mil pessoas que já perderam suas vidas. E o presidente tem uma atitude, muitas vezes, que beira o deboche, e que é de deboche em relação a tudo isso. A gente ouve muito dos púlpitos das igrejas, nas rádios, em manifestações em rádio, televisão, rede social, lideranças religiosas se manifestarem muito a respeito, se posicionarem muito a respeito das pautas de costume, como, por exemplo, o aborto, né? E as relações homoafetivas. Mas a gente não vê esse empenho, né, com relação a outras pautas, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente, o racismo, por exemplo, o combate ao racismo, o machismo, a homofobia. Por que os religiosos se interessam tão pouco por essas pautas? Elas não dão audiência a isso? Acho que Jesus Cristo, quando ele falou que a gente erra e erra por não conhecer a palavra de Deus, e isso é válido para todos aqueles que creem, para todos aqueles que são cristãos. Os ensinamentos do Evangelho, não é? Ele é pleno, é um sistema integral. Você não pode pegar apenas uma pequena parte. Pegos isoladamente, apenas um fragmento, seja em relação a questões morais, seja em relação ao que quer que seja. O apóstolo Paulo diz, e nisso não há judeu nem grego, não há servo nem senhor, não há macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Ele diz também, né, que a gente deveria olhar de tudo e reter o bem, ou seja, você não tem que ter uma visão de preconceito contra a ciência. Se você quer ser homofóbico, se você quer ser preconceituoso, machista, racista, você seja por sua conta. Não tente justificar isso no Evangelho ou na palavra de Deus. Tem líderes religiosos que precisam voltar a ler a Bíblia, né, Marina? Nas eleições de 2018, você foi muito atacada pelo pastor Silas Malafaia, que lhe chamou de cristã dissimulada pelo fato da senhora, da sua abordagem com relação a temas sensíveis como o aborto e a descriminalização das drogas. O que a senhora pensa de outra banda? O que a senhora pensa de um pastor de ovelhas, de um líder do cristianismo que utiliza suas redes sociais para destilar ódio ao invés de propagar o amor de Deus? Em relação à minha fé, aquilo que eu uso em relação às outras pessoas, de não julgar a fé de ninguém, porque só quem pode fazer isso é Deus, eu sempre fico muito tranquila quando alguém faz qualquer juízo de valor em relação à minha fé. Porque o que eu digo em relação às outras pessoas é válido também para mim. Só quem pode julgar a minha fé é Deus. É Ele que me conhece em altura e profundidade, é Ele que conhece a todos nós. Você acha que o Silas Malafaia está no púlpito errado? Deveria estar no púlpito político em vez de um púlpito religioso, já que ele faz tanta política? Eu não vou aqui entrar nesse detalhe. Acho que a escolha política é de cada um como cidadão. O fato de você ser uma pessoa que tem uma posição religiosa não significa que você tenha que estar apartado da política. A diferença é a forma como você faz o uso desse lugar. Mas um líder religioso, ele tem uma ascendência sobre todo e o Estado, exatamente por isso que hoje temos leis que dizem que não se pode fazer esse uso da condição de pastor, de líder religioso, do espaço da igreja, porque isso cria um desequilíbrio em termos de democracia. Não é? Então, as leis precisam ser respeitadas. E eu costumo dizer, e
procuro viver isso. Não fazer do púlpito um palanque, tem muita gente que faz do púlpito um palanque, e nem fazer do palanque um púlpito, que também tem muita gente que, em vez de discutir a política pública, que precisa na saúde, na educação, na proteção do meio ambiente, nos problemas ligados à economia que está numa crise sem precedente, as pessoas ficam fazendo proselitismo religioso. A maconha vem sendo descriminalizada em muitos países pelo mundo e o aborto também, mais recentemente, agora na Argentina. A senhora acha que esses temas também serão debatidos em breve? E se forem debatidos no nosso Congresso, qual seria o seu posicionamento hoje sobre descriminalização da maconha e sobre o direito das mulheres ao aborto? O meu posicionamento é de que as leis que existem em relação a quando há risco para a mãe, quando temos uma criança sem o cérebro, quando temos situações que já estão previstas em leis, já estão asseguradas e estão sendo cumpridas. Se for para ampliar o aborto para além dessas situações, eu tenho uma posição contrária ao aborto. Se for para ampliar, que seja através de um plebiscito e não por votação no Congresso. E em relação à questão das drogas, no caso da maconha, eu também defendia que, se for para levar o Brasil a essa decisão, que seja pelo plebiscito, da mesma forma como acontece em outros países do mundo. O debate é sempre o melhor caminho para que se chegue a um resultado que seja bom para a sociedade, para o fortalecimento da democracia. Mas, Marina, se Deus deu ao homem o privilégio do livre-arbítrio, por que o Estado tem que sequestrar esse livre-arbítrio e tem que fazer escolhas pelo cidadão? Eu falo no caso muito específico do corpo da mulher e do direito ao abortamento. Por isso que eu estou dizendo que nós devemos ir para o debate no plebiscito e que a sociedade se manifeste. Marina, você deve ter acompanhado o caso da menina de 10 anos que foi estuprada por um tio e que engravidou desse tio e teve que se submeter a um procedimento de abortamento. Como é que você avalia o posicionamento do grupo católico Porta Fidei nesse episódio? Membros desse grupo chegaram a se ajoelhar, tentar impedir a entrada da menina e da família no hospital, chegaram a acusar o médico de assassino, o médico que faria o abortamento. Como é que você avalia o comportamento desse grupo religioso, especificamente nesse caso? Uma situação terrível que acontece no nosso país. Não é apenas esse caso. São milhares de casos que estão acontecendo exatamente durante essa nossa entrevista. Várias crianças foram estupradas no nosso país. A lei assegura o direito ao aborto no caso de estupro e nas condições de risco de vida para a mãe, ou em situações em que a criança esteja sem o cérebro. Isso já é um direito legal. Acho que a forma como alguns grupos acabam lidando com essas situações, que são terrivelmente destrutivas da vida de uma criança e também muito traumática para uma parte da família, de ver que uma criança foi estuprada muitas vezes dentro da própria casa, como no caso foi o tio, e a maior parte acontece dentro do lar, onde a criança deveria ser protegida, deveria ser cuidada, não é de jeito nenhum uma forma de manifestar o amor de Deus, o cuidado com a vida. Esse tipo de atitude em nada contribui com uma situação que é terrível para a criança, é terrível do ponto de vista da própria sociedade, é terrível em todos os aspectos. Marina, você sempre defendeu uma terceira via como alternativa aos extremos políticos. Bom, nos últimos meses surgiram aí Dória, Luciano Huck e Sérgio Moro apresentando-se como essa terceira via. Você apoiaria algum desses candidatos à presidência? Olha, eu sou uma pessoa que eu olho para o projeto.
Eu nunca tomo decisão política olhando para pessoas única e exclusivamente. Eu faço parte de um debate político com partidos que historicamente estão no campo progressista, que têm dado uma contribuição para o fortalecimento da democracia, da justiça social, da melhoria da qualidade das instituições públicas brasileiras. No caso, a Rede faz parte desse debate com o PDT, com o PSB, com o Cidadania, com o Partido Verde, e estamos procurando fortalecer, né, aquilo que é melhor para o Brasil, em termos de um projeto político. Eu acho que o Brasil está na situação em que está, porque nós fazemos uma fulanização muito simplista da política. Qual é o nome? E aí a gente acaba esquecendo quais são as propostas, quais são os compromissos, qual é a trajetória, qual é o nível de contribuição. Em primeiro lugar, eu quero debater o Brasil. Chega de participar de qualquer projeto político apenas em cima do nome da pessoa, de quem tem uma maior quantidade de pontos nas pesquisas eleitorais. É isso que levou o Brasil para a situação em que nos encontramos hoje. Numa entrevista recente, você disse que o chanceler Ernesto Araújo e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seriam o pior cartão postal do Brasil no exterior. Parece óbvia a pergunta que eu vou fazer, e de fato mas eu vou fazê-la assim mesmo. Por que você disse isso? Porque eles de fato o são. O Brasil não vai conseguir concretizar o acordo do Mercosul com a União Europeia em função das políticas antiambientais do ministro Ricardo Salles. É ele que está destruindo o IBAMA, o ICMBio, que acabou com o Serviço Florestal Brasileiro, colocando no Ministério da Agricultura. É ele que reduziu o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, das instituições de controle e de gestão das unidades de conservação. É eles que fazem uma campanha de desmoralização do Instituto de Pesquisas Espaciais. É ele que, com suas políticas antiambientais, contribuiu para que o Brasil se transformasse em um páreo ambiental. Agora, recentemente, apresentou uma meta de redução de emissão, que, em vez de reduzir, aumenta as emissões, e por isso ficou do lado de fora da reunião dos países que as Nações Unidas promoveu, dos países que estavam apresentando suas metas de redução, exatamente porque não está fazendo o dever de casa. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, lamentavelmente, ele está fazendo um grande desserviço à tradição, ao respeito, à credibilidade que o Itamaraty conquistou ao longo de décadas, em diferentes governos, que conseguia atravessar os governos sem permitir que uma política de Estado se transformasse numa política única e exclusivamente de governo, além de não ter a devida estatura e competência para o cargo que ocupa. Quanto ao ministro Ricardo Salles, você diria que trata-se de um caso clássico de incompetência administrativa ou há nele mesmo o intuito, né, uma defesa consciente de uma agenda antiambientalista? Ele foi lá para isso? Ele tem consciência de que ele está fazendo tudo o que ele está fazendo para acabar com o meio ambiente, para acabar com a nossa reputação no resto do mundo? Ele tem consciência e age usando a sua competência para fazer essa destruição. E fazendo isso, ele incorre em crime de responsabilidade e faz, sim, com que haja uma péssima gestão, porque ele está lá para fazer a gestão em benefício da pasta que ele ocupa, que tem um mandato legal. Não é um mandato de destruir o meio ambiente, de desconstruir o Sistema Nacional de Meio Ambiente, é de preservá-lo, de fortalecê-lo. Não é um mandato de acabar com as instituições que, ao longo de décadas, vinham dando suas contribuições para cumprir com o artigo 225 da Constituição Federal, que é o de assegurar um ambiente saudável para todos os brasileiros. E o ministro Salles, com a sua postura conscientemente antiambiental,
ele faz uma péssima gestão administrativa e incorre em crime de prevaricação, porque não está cumprindo com suas atribuições. Por falar em crime de prevaricação e crime de responsabilidade, você acha que o presidente Jair Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade, já cometeu prevaricação no quesito saúde, já poderia ter sido empichado? A sociedade já entrou com inúmeros pedidos de impeachment do presidente, quando ele atentou contra os poderes da República, contra a democracia, quando ele se coloca promovendo atitudes contrárias àquilo que há de mais sagrado em uma sociedade, que é a vida do seu povo. O presidente já incorreu em vários crimes de responsabilidade, com certeza. E é por isso que existe dezenas de pedidos de impeachment tramitando dentro do Congresso Nacional. Por que nenhum deles passou até agora, Marina? Um pedido de impeachment, para poder ter curso, ele precisa, primeiro, ter a materialidade do crime de responsabilidade. Isso nós temos. Depois, ele precisa que o presidente da Câmara dos Deputados o coloque em apreciação. E como é também um processo político, além de um processo legal e legislativo, precisa que haja uma mobilização significativa da sociedade. E é em função disso, não é? O presidente acaba de ter índices de aprovação aumentados, mesmo com todas as atrocidades que vêm sendo cometidas contra a saúde pública, contra o meio ambiente, contra os direitos humanos, contra a nossa economia. O ministro Paulo Guedes não tem bússola, não tem rumo. O Brasil está à deriva em relação à saúde pública, em relação à economia, em relação ao meio ambiente, e há muitos aspectos que só vão se agravando. Mesmo assim, né, há um apoio de parte significativa da sociedade a essa situação de verdadeiro caos na política brasileira.